Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia! Estamos aqui sintonizando a Pura Vida Acontecendo neste feriado. Hoje é dia 20 de novembro de 2024 e eu sou Vanessa Panambi aqui nessa quarta-feira com vocês para a gente abrir o nosso oráculo semanal e falar sobre as inspirações que a astrologia, os oráculos nos trazem. Aqui a gente está sintonizado no Instagram, Vanessa Panambi, e no YouTube da radiocultura.arte. Então sejam todos bem-vindos. Para quem está acompanhando online ou através da rádio, vamos ficar aqui de olho. Você que está aí fazendo o seu almoço, você que está no carro, você que está distraído e pegou o bonde começando, vai prestando atenção naquilo que fizer sentido para você, porque assim como todas as quartas-feiras, hoje a gente traz um tema muito quentura, muito especial para falar sobre o céu do momento. Então, quando a gente chega na quarta-feira para falar sobre o oráculo, a gente já está falando da energia que começou ali pelo domingo, que a gente já teve a nossa segunda e terça meio emendada desse último feriado. E a gente vai olhar também para os próximos dias. Então, eu quero saber primeiro, como é que vocês estão? Essa pergunta é sempre muito importante quando a gente vai começar. Para vocês pararem para prestar atenção aí de onde vocês estão. Seja assistindo, ouvindo ao vivo ou depois gravado, para parar e fazer essa reflexão. Como é que eu estou nessa semana? Como é que vocês estão sentindo esses dias? Como é que vocês estão se percebendo? E aí depois vocês me contam ali no Instagram da radiocultura.arte, contam nos comentários do YouTube, digam aí como é que vocês têm sentido a energia nos últimos dias. Então, eu estava até comentando esses dias, né, com amigas e trocando com as pessoas que eu atendo sobre como a gente tem repetido esse assunto de que as coisas estão intensas, não somente por ser final de ano, mas porque a gente vai percebendo também essa sintonia com as mudanças astrológicas. No céu, isso reflete muito em como a gente se sente, ou seja, o nosso corpo emocional. Então, a gente, quando para prestar atenção em que tipo até mesmo de intensidade tem acontecido nos últimos dias, a gente vai perceber que é quase como uma equação, que existem processos onde a gente sente aquela correria mesmo, né? Que parece que as coisas estão mais velozes e tem uma sensação se apresentando nesses últimos dias de que parece que as coisas não estão mais tão velozes, mas aumentou o volume da intensidade. Então, essa sensação de preciso resolver pendências, sim, é natural para o final do ano, mas quando a gente olha para os ciclos que estão se fechando astrologicamente, eles não são coisa pouca, não. Eles não são situações pequenas, então essa intensidade do dia a dia é muito importante que a gente elabore e crie recursos para administrar. Porque como a gente vai percebendo, tem essas nuances, tem dias, semanas, linhas temporais, e a gente sempre pensa aqui em linhas temporais como espirais, como coisas que começam, tem meio, tem fim e já volta uma outra situação para começar uma outra dinâmica. Então, a gente pensando nisso, entender essas nuances da intensidade. Sim, tá cada vez mais intenso, sim, a demanda sempre existe, a gente sempre tem coisas para resolver, mas quando elas aumentam de densidade, de volume, não adianta a gente tentar mexer na velocidade das coisas. Querer com que elas aconteçam mais rápido ou ir para um outro extremo, de fingir que elas não estão acontecendo. Então, o fato é que, de qualquer forma, a gente entendendo ou não, a gente se questionando sobre essas percepções mais sutis,
a vida está acontecendo, né? A pura vida está acontecendo. Então, é muito interessante a gente observar que essa é uma equação de organização natural do universo. E quando a gente vai olhar que a gente entendendo ou não, a gente gostando ou não, a gente acreditando em não, em uma série de coisas, elas estão acontecendo, a gente vai ter esse tradutor mais próximo, que é a astrologia. Então, astrologicamente, a gente olha para uma mudança significativa em termos simbólicos. E a gente vai ouvir falar muito disso para quem é um pouquinho mais ligado com astrologia, ou para quem basta passar o dedinho rolando pelas redes sociais, que vai perceber esse tema muito presente, assim como quando Mercúrio está retrógrado, que surgem inúmeros memes e assuntos superficiais para falar sobre isso, mas não deixa de ter a sua relevância, a sua significância, a sua importância. E o tema da vez é o ingresso de Plutão em Aquário. Então a gente vai ver inúmeras matérias, inúmeras especulações, até porque esse é um tema de grande discordância dentro da astrologia, porque a astrologia tradicional trabalha com a perspectiva de planetas que são vistos a olho nu, que são visíveis no céu, que a sua luminosidade está mais próxima da Terra. Então, se considera pela proximidade da nossa perspectiva aqui da Terra. E aos poucos, a gente vai percebendo, estudando tanto astrologia quanto outras tecnologias ancestrais, a gente vai percebendo que a perspectiva da Terra não é a única, né? E a perspectiva da Terra é uma dentre tantas, então, para cada pessoa, o simbolismo ele vai atuar de uma forma diferente. E da mesma forma que temos os estudiosos que vão trazer perspectivas e visões do mundo a partir da própria, da mesma forma que a gente olha para o universo, a gente olha para a nossa vida. Então, uma coisa é alguém olhando por você, outra coisa é você criando uma perspectiva para olhar para a sua vida, assim como a gente daqui da Terra tem uma perspectiva dos planetas. Isso tudo são termos simbólicos. Então, por isso que é muito importante a gente entender isso. Na astrologia tem alguns astrólogos tradicionais que não consideram que isso seja um evento significativo, por Plutão ter sido nomeado até mesmo o planeta como uma brincadeira, e que há controvérsias nessa dinâmica. Mas quando a gente vai trabalhar esse aspecto mais profundo de que o que é relevante e o que tem sentido e significado não está no concreto, está no sutil, está no simbólico, e é sob essa perspectiva que eu olho também e compartilho com vocês aqui a pura vida acontecendo, a gente entende que esse é um momento que daqui 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lembra como estava a nossa vida? Lembra como era antes? É uma mudança muito grande. Então, o trânsito desse considerado então planeta e nomeado Plutão, o trânsito que ele leva para passar de um signo para o outro é de aproximadamente 20 anos. Então, vamos pensar aí na nossa vida em 2008, quando ele entrou em Capricórnio. E ele ficou lá se movimentando e conversando com outros planetas e fazendo grandes transformações. A gente já tem uma história para contar do que mudou da nossa vida de 2008 para cá, de olhar para essas dinâmicas. E daqui 20 anos, o que vai estar acontecendo? A gente não tem nenhuma referência. Mas ele vai ingressar em Aquário e isso nos dá, de alguma forma, uma perspectiva de como isso vai ser regido coletivamente. E esse é o tema polêmico, né? Porque quando a gente olha para o coletivo, a gente tem inúmeras perspectivas, até mesmo grandes divisões de perspectivas entre ocidental e oriental, perspectivas culturais, perspectivas políticas. Então, nessa nova fase coletiva, se a gente olhar para o próprio simbolismo, a gente vai começar a entender que isso se relaciona muito mais com o inconsciente coletivo, com o que a gente vem nutrindo de alguma forma nas sombras, do que a gente vem pensando
escondido, do que a gente vem desejando de alguma forma para o mundo. O simbolismo de Plutão, ele se relaciona com o de Hades na mitologia, e a gente se depara então com essa energia de algo que vive abaixo da superfície, de uma energia que vive para além ou aquém da nossa possibilidade de visão, que está nas sombras, que está no oculto. E isso por si só já traz essa ansiedade, esse medo, essa angústia, porque nós fomos direcionados e ensinados de que aquilo que a gente não consegue ver, ou aquilo que está no escuro, é ruim, é mal, é perverso, está ligado a temas de difícil digestão. No entanto, essa energia de ir a fundo nas coisas, ela é extremamente importante para o nosso processo evolutivo. Para isso, por exemplo, trazendo esse âmbito simbólico para a prática, por isso a gente precisa fazer terapia, por isso a gente precisa mexer em assuntos desconfortáveis, para ir naqueles lugares que a gente não sabe o que tem, para acessar aquelas gavetinhas que estão fechadas, que estão no escuro, porque uma coisa é você agir com o que você sabe, outra é você agir por meio daquilo que você nem sabe que está te governando, que está fazendo com que você repita padrões, que está fazendo com que você caia sempre nas mesmas histórias, passe sempre pelos mesmos medos, situações e tenha a sensação de não sair do lugar. Então, quando a gente se sente estagnado, a gente precisa dessa energia plutoniana sendo ativada para que a gente vá mais fundo nas situações e crie essa profundidade, essa intimidade com aquilo que está nos backstages, aquilo que está de alguma forma atrás, nas nossas costas, que a gente não vê e que de tempos em tempos vem como uma crise, vem como uma transformação, vem como uma grande mudança. Então, se Plutão é esse que faz a ponte entre esses mundos, que faz essa conexão para que a gente possa estabelecer um contato com as sombras do que não é visto, ele está a serviço. E é isso que a gente precisa entender. Ele é um personagem, mas é uma frequência, é uma energia que está dentro da gente. Então, essa energia que está dentro da gente, que opera a serviço da gente integrar as nossas sombras com a nossa luz, de integrar, de experienciar aqui, vivendo na Terra, as dores, as dificuldades, para que a gente possa se superar, compreender, adquirir mais conhecimento, mais informação, mais experiência, é extremamente importante. Então, se ele está a serviço, ele se mostra também um doador de riquezas, e tem uma tradução também desse Plutão, desse Hades, como esse que doa riquezas, porque aquilo que é mais profundo também tem mais valor. Então, quando a gente consegue fazer esse equilíbrio do ciclo da dualidade na Terra, onde inevitavelmente a gente se confronta com luz e sombra, com vida e morte, e nessa qualidade de aquário a gente traz esses temas como uma ponte para transformação de consciência. Pensávamos que a vida era uma coisa e de repente é outra. Pensávamos que as situações elas aconteciam por determinados motivos e de repente não é bem assim. A história que nos contaram sobre como é que estamos aqui ou como é que funcionamos. Então, para essa consciência coletiva, a tecnologia tem o seu papel fundamental. E essa informação que nos leva para frente, essa informação que de alguma forma vai fazer com que a gente entre num processo evolutivo consciente ou acabe se deixando se manipular. E isso não tem relação, o fato de Plutão ingressar em Aquário e ficar ali trabalhando essas transformações pelos próximos 20 anos, não tem uma relação isolada. Isso acontece ao mesmo tempo que temos inúmeros movimentos. Então, se isso não tem uma relação isolada, também não tem uma relação direta com as mudanças mais impactantes que a gente vive.
Isso é muito importante a gente ter o discernimento. Isso está acontecendo porque Plutão está em Aquário. Isso está acontecendo porque eu sou assim, no meu mapa é assim. Não tem uma relação direta que justifique as situações. A gente tem essa tendência para pensar racionalmente as influências das coisas, mas a relação direta é com o nosso interno. Com o nosso interno e com acontecimentos de cenário, ou seja, são coletivos, são amplos. É como se a gente estivesse mudando o pano de fundo, o cenário de fundo desse teatro que é a vida. E aí a gente vai perceber mudanças, sim, muito mais impactantes, mas é como um fragmento de um cenário que a nossa visão física, né, aquilo que a gente vê com os olhos, não comportasse o tamanho das mudanças que a gente passa diante dessa regência nos próximos 20 anos. Todo mundo sabe o quanto isso, né, de mudanças vão acontecer, o quanto a gente está enfrentando questões óbvias que estão realmente naquele limite, são situações emergenciais e urgentes acontecendo a todo tempo. Mas a grande virada de chave, porque diferente dos tempos de império, quando a gente teve Plutão em Aquário pela última vez, era uma outra forma de se governar o mundo. Então, diferente dessa perspectiva, agora, quando a gente tem esse Plutão em Aquário, é importante a gente sintonizar essa ideia de que tanto a nossa tecnologia ancestral, ou seja, o nosso conhecimento é outro, quanto a nossa perspectiva também de fazer a diferença, e a nossa tecnologia atual é muito mais viável para que a gente faça essas transformações com consciência. Então, fazer a diferença é agir de forma diferente, em busca desses resultados, motivados pelo que realmente importa agora para essa consciência coletiva que a gente tem. Então, quando a gente aprende a se adaptar a essa tecnologia, entendendo que nós estamos, de alguma forma, quando conscientes no comando, somos nós que direcionamos através da nossa consciência, através das nossas escolhas, através dos nossos hábitos, isso se torna ainda mais interessante para que a gente também use esses recursos tecnológicos, não só para avançar na nossa profissão, não só para conquistar mais dinheiro, não só para resolver mais situações, mas para que a gente use também essa tecnologia ancestral, ou seja, o conhecimento que a gente adquiriu como humanos, com todos esses milênios de evolução, para que a gente possa fazer outras escolhas e entender que o plano não é esse que está sendo passado como um rolo compressor, e o plano é que a gente tome essa consciência de fazer a diferença e agir pela forma que a gente não fique reproduzindo aquilo que a gente tem medo, que a gente não fique fugindo daquilo que a gente quer alcançar, que a gente não fique sendo incoerente com as nossas ações e discursando como se as situações pudessem ser diferentes sem a gente mudar nada internamente. Então esse é o preço também de ir para esse lugar, de ir para essas riquezas, de ir para essa profundidade da vida. E a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para falar mais sobre o céu do momento. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Quando você escolhe a fatura digital da Copel, escolhe praticidade. Sua conta de luz sempre à mão, a qualquer hora do dia. E quando você escolhe a fatura digital da Copel, escolhe segurança. 2 milhões de clientes recebem a conta de luz por e-mail. Ela serve como comprovante de endereço e evita extravios. Acesse copel.com e faça essa escolha inteligente você também. Vem pra fatura digital. Bom para você. E bom para um dia. Vai ter a fantástica edição hoje, né? Vai. Eu vi, ela parece que ela falou sexta-feira também, 1h da tarde, mas ele não tem a causa horária? Vai ter um dia 10, se eu não me engano, 10 de dezembro, não, 7 de dezembro, 10 de dezembro, no horário das 14. Mas daí tem que ver, se eu não me engano
É o Mieg Jornal. Mas esse aí é Rapaz, eu dei previsão de chuva ontem, olha eu. Tá chovendo suor no meu. Não, no os meu dias, teto. né? Também tá calor. Estão pintando ali no fundo, né, pra fazer o estúdio ali, né? Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Já chegou ela aí? Familiar. Amigas de Barros, Sim. 10,50. Fone 3082 6969. Siga as redes. @ Flora Olha, Cozinha cara, Familiar. como é que pode uma pessoa me matar? Das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. Economizar energia é importante e disso você já sabe, né? Fique ligado nas dicas da Copel para garantir eficiência no seu consumo. As lâmpadas de LED garantem uma boa iluminação gastando menos energia. E alguns hábitos também podem ajudar. Desligar as luzes ao sair do ambiente e aproveitar ao máximo a luz natural do dia são ótimas escolhas para quem quer economizar. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença para o seu bolso e para o planeta. Copel, pura energia. 12h23. E estamos de volta com a Pura Vida acontecendo. Estávamos aqui falando sobre esse momento do ingresso de Plutão em Aquário e refletindo e filosofando sobre essas transformações que a gente precisa fazer primeiro na gente para poder trazer isso para o mundo, né? Então, não adianta ficar disseminando medo do apocalipse e pensar, ver as coisas, vibrar, fazer tudo de forma apocalíptica, dramática. E a gente falar sobre discursos políticos e trazer tantas narrativas sobre liberdade e igualdade, e quando ninguém está vendo, fazer justamente o oposto, atuar de forma violenta, manipuladora, egocêntrica. Então, essas medidas, elas ficarão muito mais evidentes, né? Se aquilo que a gente fala, vive, narra, discute, é realmente coerente com aquilo que a gente faz. Então, quando a gente olha para essa perspectiva de que a gente tem aí 20 anos para colocar isso dentro de uma linha do tempo possível de ser avaliada, a gente está falando de um tempo muito pequeno, mas que também é suficiente para a gente dar alguns saltos quânticos em relação ao nosso próprio comportamento como humano, dentro das nossas estruturas familiares, dentro da profissão que a gente atua, dentro da forma como a gente está sendo ou não coerente com aquilo que a gente quer. Então, nessa fase que a gente está entrando astrologicamente, energeticamente, não existem meias verdades. O que a gente quer dizer com não existem meias verdades? Que é muito importante que a gente seja coerente, que a gente realmente haja de uma forma cada vez mais equilibrada com o que a gente pensa, com como a gente fala e como a gente age. Esse é um grande desafio que por si só já ajuda a gente a elaborar, estruturar e alinhar muitas coisas. Então, ou você está fazendo o que faz para contribuir com um processo evolutivo do todo, para contribuir com as pessoas que estão em torno, para somar, para agregar, para acrescentar, para trazer essa energia de doar riquezas, ser o próprio Plutão em Aquário, para trazer a visão, para trazer inovação, para trazer a sua própria tecnologia. Se a gente parar para pensar, cada um de nós tem uma própria tecnologia, tem um próprio funcionamento, e isso é extremamente importante para a gente colocar essa atenção e consciência para aprender a desenvolver, para aprender a ensinar, para aprender também a compartilhar e fazer o que tem que ser feito. E prestar atenção nisso, que isso é aprender a alguma coisa. E o aprendizado, ele constitui basicamente em a gente se colocar humilde diante das situações. E humilde não é pequeno, hein? Humilde não é se apequenar diante das coisas. Se colocar humilde é se colocar do tamanho que a gente é. Se colocar realmente diante das situações para aqui eu tenho tanto para acrescentar quanto para aprender. E aí a gente vai percebendo que quando a gente faz o que tem que ser feito nesse sentido,
é muito mais fácil a gente entender qual é o nosso papel, é muito mais fácil a gente ir para esse lugar objetivo de realização, de ficar feliz e contente diariamente com algo pequeno, médio, grande, que se faça, que se realize, que se chegue para a nossa vida. Colocando essa atenção de que se eu estou contribuindo com alguma coisa, se eu estou contribuindo para o bem-estar de alguém, se eu estou contribuindo para ter uma melhor qualidade de vida e que isso também se expande para outras coisas, isso é energia matriz que impulsiona para que a gente faça coisas ainda mais relevantes, não para o nosso ego, não para satisfazer um status, não para parecer algo que não somos, mas para que energeticamente essas energias potentes, grandiosas, elas se encontrem. Aí começam a acontecer o que eu sempre falo, das sincronicidades, da ressonância, de coisas maravilhosas acontecendo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao desafio. Então, quando a gente está fazendo o que tem que ser feito, não é só por obrigação, porque tem que servir, porque deve ser assim, mas porque a gente está equilibrado com esse lugar de eu penso, eu falo, eu sinto algo que me corresponde, que faz sentido. Então, muito mais do que certo e errado, a gente entra também nesse processo de fazer aquilo que faz sentido para que a gente possa usar essa humildade de uma forma que a gente também elimine o máximo de barreiras que a nossa ignorância cria, que é o que eu estava falando no começo do programa, sobre a gente muitas vezes ignorar coisas, ignorar pessoas, ignorar caminhos porque a gente não conhece, porque é desconhecido, é estranho. Então, se eu não conheço, se eu não entendo, eu simplesmente ignoro. Acontece que isso vai interferir e vai impactar na sua vida da mesma forma. Então, é melhor começar a ter conhecimento. Então, é melhor começar a pesquisar. A gente não veio aqui para saber de tudo. A gente não veio aqui para estudar todas as coisas. Mas aquelas que estão nitidamente no nosso caminho, estão aparecendo e que você de alguma forma está tendo contato direto ou indireto, é bom começar a parar para ouvir. É bom começar a criar essa perspectiva de que se você não entende alguma coisa, você pode entender e pode melhorar também. E em 2025 isso vai ficar muito claro, porque a gente vai começar a perceber que tem um monte de coisa também que a gente não sabe que acontece, né, na organização do mundo, na organização política, na nossa estrutura cultural e social, mas que nos impactam diretamente. Então, quando a gente fala do simbólico, do sutil, não é diferente. E a gente vai percebendo que cada vez mais as situações que a gente não sabe como funcionam, elas nos manipulam, a ponto da gente começar a ver que tudo está se tornando uma grande empresa, né? Tudo está virando negócio. Todas as situações, por a gente não saber como elas funcionam, elas são compradas por alguém que sabe como funciona. Isso desde essa área da qual a gente está falando mais sutil até da política. Então, o que a gente vai ver em 2025 é que tudo acaba se tornando um negócio. Isso de uma forma muito mais global do que a gente vê hoje. Então, para trazer essa perspectiva, para não ficar muito distante do que a gente está falando, para trazer essa perspectiva para essa semana, tendo essas informações em foco, é importante que a gente crie esse distanciamento de entender que nós não precisamos ser um negócio para ser vendido e comprado pelas situações, quando a gente está conseguindo manter o foco, ou seja, qual é a minha motivação de fazer o que eu faço nas áreas da vida, percorrendo esses caminhos, para a gente não ficar pendulando e perdendo energia facilmente, olhando para essa semana, né? Para esses dias aqui, com este feriado no meio da semana. Então, quando eu falo de não perder energia, muitas vezes é aquilo que te traz a sensação de fazer você perder tempo, porque na verdade o tempo é relativo, né? Então, a gente vai olhar para essa perspectiva de como é que eu estou
perdendo energia, a sensação de não estar dando conta de alguma coisa. Então, qual é o foco agora? Para a sua semana, para os seus próximos dias? O que você precisa resolver para que as tensões que já existem, para que as situações pré-existentes, de alguma forma, não te tirem do eixo? Porque tem muitos aspectos de oposição no céu, esse pêndulo, e eu gosto realmente de pensar nessa perspectiva de que a tensão, quando ela nos é direcionada, ou seja, vamos pensar aqui num pêndulo, né? Tem situações que vão e voltam, tem situações que ficam mais leves e daqui a pouco aquela situação fica mais intensa. Então esse é um ritmo natural. Quando esse pêndulo ele bate na nossa vida, no nosso campo, nos acontecimentos, e a gente sente aquele impacto de, nossa, da onde veio isso, ou por que é que isso está acontecendo, como está denso, ou como está dolorido vivenciar essa situação que é inevitável, que a gente não tem controle. Eu gosto de pensar nessa perspectiva de que essa tensão que está presente também no céu da semana, porque temos inúmeras oposições, ela é algo para a gente direcionar, para nos impulsionar para voltar para o eixo. Então, mesmo que seja uma situação que você não tenha responsabilidade de ter acontecido, que ela aconteceu de fato no entorno, ela aconteceu com você, ela não aconteceu para você. Sempre tem algo ali que a gente pode analisar e perceber, puxa, se isso não tivesse acontecido, eu não teria tomado tal atitude, essa situação, outra não teria melhorado. Então, quando a gente direciona essa energia pendular que nos provoca alguma tensão, que traz algum acontecimento desagradável, a gente pode sim impulsionar para reencontrar um ponto de equilíbrio entre a nossa parte mais sensível, entre a nossa parte mais aberta e receptiva e a nossa parte mais objetiva. E esse ponto de equilíbrio, olhando para a perspectiva da semana, é o ouvir. E isso tem a ver com a Lua fazendo oposição com Vênus. Essa sensibilidade que nos leva para uma objetividade de lidar com as coisas com maior prazer, com um certo ânimo. Mas veja que ouvir não é não falar. E muitas vezes confunde-se a escuta com o estar só quieto. Enquanto por dentro você parece estar ouvindo as situações, ouvindo as pessoas, e a cabeça está blá, 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 falando milhares de coisas, pensando num outro tempo, lá de trás, lá da frente, o que vai acontecer. Isso é que tira energia. Muitas vezes não é você ter que passar um tempo ouvindo ou fazendo algo em silêncio ou resolvendo de uma forma mais receptiva do que ativa. O que faz com que essa energia seja escoada é o barulho interno. É a demanda que se cria. É essa perspectiva de que é só sob tensão que eu sei e consigo viver, que eu preciso disso. E aí? Até quando, né? Então, esse ponto de equilíbrio sendo o ouvir é estar com essa sensibilidade ligada. O ouvir é como a rádio aqui transmitindo uma frequência. É como você está sintonizado, é a sua torre interna. É você parar para ouvir da mesma forma que vocês estão ouvindo o que eu estou falando agora, por mais que estejam fazendo outras coisas. Alguma parte sua está captando isso. Então, quando você está com outras pessoas e faz esse trabalho de escuta, não é só uma coisa física. É uma sensibilidade que a gente liga para se abrir e receber aqueles recursos mais profundos e tecnológicos. Olha, não tinha parado para perceber isso. Olha, fulano falou tal coisa. E isso me lembra outra e vou poder comunicar de uma outra forma. Isso que vai caminhando para abrir outros recursos, para que a gente possa chegar nesse lugar de quando é necessário, então, estar ativo, produtivo e comunicando, a gente possa criar esses recursos com mais objetividade, porque na hora de ouvir, de me ouvir,
eu fiz essa parte. Então aquele terreno ele ficou mais fértil para que quando eu vou agir eu consiga fazer isso com mais profundidade. Fazer algo com o que se escuta. Para quem tem uma sensibilidade mais aflorada das outras dimensões, uma sensibilidade mais espiritual, sabe muito bem como é isso também, né? De você acordar de um sonho, de você ouvir alguma coisa, de ter aquela sensação de ter um insight, isso vem pelo... Não é o ouvido físico, né? O ouvido de um outro lugar. Aquela, nossa, parece que eu ouvi alguma coisa aqui, aquela sensação. E isso é muito real, isso é muito verdadeiro. E quando eu falo real, é no sentido de verdadeiro, de válido. Porque essa escuta interna, ela de fato acontece quando a gente está naquele momento mais tranquilo, aberto e receptivo. Então, comecem ou continuem se ouvindo ao longo dessa semana. Veja bem o que você pensa, veja bem o que você tem falado sobre você, sobre as coisas, sobre a vida, sobre como você acha que as coisas deveriam ser ou serão. Porque tudo aquilo, mais uma vez, né? Isso também tem a ver com o abracadabra, eu crio o que eu falo. Só que antes da gente falar as coisas, a gente está ouvindo de alguma forma, a gente está pensando. Então, quando a gente pensa, fala coisas que não mudam, que viram obsessões, que ficam se repetindo, que ficam naquele looping, é nesse momento, com o Sol em oposição a Urano, que a gente consegue ter uma facilidade mais apurada para detectar aquilo que está interferindo na nossa sintonização, na nossa frequência, na nossa torre, para perceber, nossa, eu preciso quebrar realmente esse paradigma, essa crença, essa forma de olhar, para me permitir flexibilizar alguma coisa, que é porque justamente estamos pensando de forma tão afunilada, tão densa, que em alguns momentos a gente acaba chegando no limite, não resolvendo, não encontrando a solução, tentando se resolver do mesmo jeito. E esse é o famoso se permitir transformar o erro em acerto. Então, quando a gente está percebendo isso de forma ativa, de forma consciente, a gente vai perceber, opa, aqui eu não estou falando algo que faz sentido, que eu realmente acredito. Por que eu estou falando isso? Ou, opa, aqui eu estou pensando algo que eu já passei dias pensando, já deu. Vamos mudar a perspectiva. Estou pensando demais em assuntos que me tensionam e não estou conseguindo resolver isso. Então é aquela soltura que faz com que a gente abra caminhos para perceber quando é o momento de uma intuição vir também. Quando a gente relaxa, e muitas vezes, como eu gosto de repetir, essa percepção ela vem através de um sonho, ela vem através de uma conversa, ela vem através de uma coisa que você vê no meio do caminho, porque é quando a tua mente não está tentando dar aquela resposta condicionada sobre aquele mesmo paradigma, do mesmo jeito. Então, vamos fazer mais um breve intervalo e já voltamos com o nosso oráculo semanal da Pura Vida Acontecendo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida Acontecendo. Na sexta-feira, né? Quando tá calor, dá aquela vontade de cair na água. Mas se o lago perto da sua casa é um reservatório de usina de energia, preste muita atenção nas dicas da Copel. Obedeça a sinalização das áreas de segurança e só nade onde é permitido. Muito cuidado com as variações de nível do rio e atenção especial com as crianças. Aí é só aproveitar a diversão. Copel, pura energia. Aí você chega aqui e tem 2 horários marcados, tem daí. Olá, aqui é o Jorge, eu estou na Rádio Cultura de Curitiba, você não sai daí. Meio-dia e 42. Estamos de volta com o nosso oráculo semanal no programa Pura Vida Acontecendo.
Eu sou Vanessa Panambi e estou aqui junto com você na Rádio Cultura de Curitiba, sintonizando então nas redes sociais da radiocultura.arte, e na rede social também a gente vai conseguir assistir toda essa prosa no YouTube, no Instagram, gravada, para quem chega pegando só uma parte da prosa, para quem escuta o oráculo só no final. Não tem problema, estamos lá atemporalmente. Então, estávamos falando sobre identificar aquilo que a gente precisa dar uma soltadinha para que a tensão se dissipe, para que olhemos para as tensões que a gente está vivendo em determinadas áreas da vida. Vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para aquilo que está de alguma forma contaminando outras áreas da vida porque não estão sendo resolvidas. E a gente traz essa perspectiva entendendo que não vai dar para ficar muito tempo nem no superficial de vamos lidando com as coisas aqui, aquela coisa de ficar passando o pano mesmo, vamos lidando aqui, vamos no rasinho, tá muito engraçadinho, tá muito tranquilinho, e nem dá para ficar no outro extremo do pêndulo, né? De novo a visão do pêndulo, que é aquele drama completo, que é aquela coisa de que tudo é muito intenso e profundo e dramático e as coisas não conseguem se sustentar nem num extremo e nem no outro. Então, é muito importante que a gente olhe para essa dinâmica de onde eu estou de alguma forma sendo superficial e de onde, alguma forma, eu estou exagerando para conseguir fazer essa dinâmica que está relacionada a oposição de Júpiter e Mercúrio essa semana, que é aquele que expande e o outro que vem para fazer a ponte, para comunicar, e a gente precisa fazer então essa nova tradução do que realmente está acontecendo na nossa vida. Do que está acontecendo, por quê? Aí a gente olha para uma outra oposição que está acontecendo aqui, uma outra tensão, para que não vire realmente um grande conflito, uma briga inacabável. Marte opondo Plutão. Então, a gente tem essa tendência a querer resolver as pendências de uma forma que pode acabar nos prendendo mais a elas. Como? Quando a gente vai fazer a situação resolver com raiva, quando a gente vai resolver uma situação sem perceber como a gente está, se de repente não estamos equivocados, né, com alguma perspectiva, se a gente não precisa refletir melhor sobre alguma situação antes de comunicá-la, antes de tomar uma decisão, e perceber também que o nosso ego, ele tende a ficar descontrolado quando algo acontece e não estava de sobreaviso, né? Opa, como assim? Vai me tirar dessa situação, vai resolver desse jeito, o outro está decidindo. Ué, peraí, talvez seja mais equilibrado e tenha uma razão não racional e não para você, mas que esse ponto de humildade possa te ajudar a liderar a situação, mesmo que você pareça que esteja saindo perdendo. Então, essa autonomia para perceber com humildade as situações vale para todos nós. E esse é um ponto onde a gente pode trazer um foco de se perceber nesses dias. Opa, peraí. Onde é que eu estou percebendo? Eu faço opa, peraí, para a gente fazer juntos essa reflexão de aonde é que eu não estou percebendo, que eu estou traduzindo mal a situação, estou contando uma história que não é bem assim, estou me doendo, estou exagerando de alguma forma, ou estou tratando isso de forma muito superficial, e isso, na verdade, está pegando o meu ego, mas tem muita coisa para me trazer, para me ensinar. Então, é muito importante a gente não colocar, o que é um desafio, né? Não colocar as nossas inseguranças e os nossos medos no colo das outras pessoas, dentro das situações que a gente tem para resolver. Porque essas inseguranças e medos, quando elas se sobrepõem ao que a gente tem para resolver, se sobrepõem ao que está acontecendo, a gente não escuta, a gente não vê, a gente não sente, a gente não fala uma coisa que esteja em sintonia. E a gente precisa usar esses nossos sentidos tradutores para conseguir fazer com que as situações evoluam, para que a gente possa realmente lidar com os desafios, com as situações, sem perder a razão, sem perder o sentido,
para não se deixar cegar pelas emoções que nada tem a ver e nada correspondem muitas das vezes com a realidade. Então, essas experiências, elas são muito importantes para nos trazer esse aprendizado. Oh, meu Deus, por que comigo? Ai, por que isso está acontecendo justamente agora? Final de ano e mais essa situação. Pois então, mais uma oportunidade de aprendizado, mais uma situação que a gente possa usar para evoluir, e isso é o inevitável. Então, quando a gente olha para isso com essa perspectiva, tanto relacionada a pessoas, quanto experiências, quanto áreas da nossa vida, a gente percebe que, como a gente fez esse paralelo de linha do tempo, já não somos mais os mesmos de antes, do que a gente era em 2008 e do que a gente pretende desenvolver na nossa vida, sem importar o que a gente faça, qual seja a nossa idade hoje, o que a gente esteja, como a gente esteja se apresentando para o mundo. Tudo isso vai se transformar. Agora, o que vai levar essa transformação para um lugar de coerência é esse caminho de amadurecimento. Saber ficar com o que é seu e deixar o que é do outro para o outro. Saber ficar com o que funciona para você e deixar que o que funcione para o outro seja livre para funcionar para o outro. Então, esse processo todo, ele é importante para a gente não criar mais separações. De, eu vou cuidar da minha vida, então o outro que cuide da dele. Não, para que a gente saiba fazer esse elo de entender que quando eu estou cuidando da minha vida, eu também estou dando espaço para o outro cuidar da sua. E eu não preciso ficar carregando mais problemas que não são meus. Eu posso resolver e trazer soluções, mas não preciso fazer esse carreamento e me sobrecarregar, o que gera todo esse drama ou esse efeito superficial. Aqui eu não lido com nada, ou aqui eu tenho que lidar com tudo. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio nas dinâmicas do dia a dia e perceber que teremos este bálsamo amanhã, dia 21, quando o Sol ingressa em Aquário, o que faz diferença na luminosidade com a qual a gente percebe, com a qual a nossa consciência percebe os acontecimentos. Então, passamos pelo nosso período, nos nossos cenários mais intensos, e para que outros intensos, como eu disse no começo, intensos de volume, intensos de densidade, não mais de velocidade, se aproximem e a gente lembre que a gente está passando por determinadas situações na nossa vida para mirar aonde a gente quer chegar com prazer, é muito importante. Então, esse Sol ingressando em Sagitário, ele nos traz como de presente uma flecha, um arco e flecha nas nossas mãos. Aonde é que você quer mirar? Qual é o objetivo? Aonde é que você quer chegar fazendo o que você está fazendo? Então, seguir resolvendo pendências, mas entendendo que você as está resolvendo, não porque você se sente em dívida com o mundo, com a vida, porque você tem pressa de resolver tudo para poder ir para a praia no final do ano. É mais do que isso. Resolver pendências porque você vai desfrutar de lugares com prazer, com muito mais alegria, com muito mais autonomia, se você acertar os teus alvos, se você chegar nos teus objetivos particulares e coletivos. Então, ser motivado pela recompensa não é algo, de modo geral, ruim, porque você começa a fazer também as coisas motivado pelo prazer. A gente não vai tranquilamente para a academia, a gente não vai motivado pelo prazer e pela vontade de viver, fazer as coisas que são as nossas obrigações, mas o resultado, a recompensa, faz com que a gente volte e a gente continue. E isso vale para todas as dinâmicas, tanto as emocionais quanto as existenciais, para que a gente perceba que essas pendências, elas, na verdade, elas só estão se sobrepondo a essa pura vida acontecendo, elas só estão se colocando para que a gente ajuste as coisas com mais alegria. Então é um compromisso, sim, que a gente entre nas situações com o estado delicinha de ser. E a gente vai finalizar aqui fazendo a leitura da nossa carta oracular. Hoje aqui veio a frequência na carta da cura vibracional prática. Eu sempre faço essa leitura da carta no final do programa.
Hoje a carta é do amor. Então vamos ouvir sobre a frequência do amor. Momentaneamente você está num estado pleno de amor, que é a verdadeira natureza da sua alma. A sua mente consciente pode ter esquecido o estado amoroso, mas o seu ser mais profundo não pode jamais esquecê-lo. Procure se manter nesse estado consciente de amor pelo maior tempo possível. Se sentir que você não ama, fique em silêncio e mergulhe dentro de si. Calmamente entre na chama tripla da luz amor e sintonize com as suas experiências culminantes. As pessoas que você ama, a beleza das montanhas, o mar ou os vales. Abra o coração para a consciência de que o amor está no centro de tudo. A sua alma conhece todos os seres que ela toca por meio do amor. Deixe que o amor permeie todo o seu ser enquanto contempla todos os que cruzam seu caminho. Expressando esse amor de maneira simples, estendendo a mão de alguém, oferecendo um olhar, um sorriso ou lágrimas de gratidão. Visualize e sinta o amor dentro de você e ao seu redor. O amor diz: funda-se comigo num estado aberto e incondicional do puro ser. Transforme o amor possessivo e condicional no mais puro amor. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: eu partilho com todos os seres um estado de puro amor e coração aberto. E aí, quando a gente vai olhar para essa frequência, entendendo, né, a motivação pela qual a gente realmente consegue resultado, que a gente consegue solucionar muitas coisas na vida. E aí a gente tem a nossa cartinha do baralho cigano, que eu estou com ela aqui em mãos, e a carta foi aqui na posição da mochila, né? Aquilo que a gente vai liberar, que a gente vai deixar para trás. Aqui a gente tem a carta do livro. Então, a carta do livro, ela traz a ideia de que se a gente está guardando ali na nossa mochila algum segredo, alguma coisa que não foi revelada, alguma situação que de alguma forma está oculta, até mesmo o excesso de razão, né, de pensar as coisas de uma forma assim que traga uma certa dor, de fazer por tradição, de fazer porque tem que ser feito desse jeito e fica carregando aquilo, que é o que eu chamo de complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. A carta do livro traz justamente isso, né, de liberar esta parte. Isso pode também estar atrelado a documentos parados, a situações, estudos que você parou de fazer, coisas que ficaram ali nas suas costas, e tem essa questão toda de estudo e trabalho envolvida. Então, quando a gente vai olhar para aquilo que a gente precisa liberar, que estamos ocultando da gente mesmo, a gente também vai olhar para aquilo que nos ajuda a abrir caminhos, o como é que a gente faz isso. E aí a gente tem a carta da serpente também aqui do baralhinho cigano. A carta da serpente, como abre caminhos, vai falar de novo: cuida da sua vida. Como é que eu vou resolver isso? Cuidando da sua vida, entendendo que uma situação inesperada, ela exige proteção, mas que ela pode te abrir os olhos. Então, quando você passa a saber de algo que até então você não sabia, quando você passa a olhar para as situações e ver as pessoas como elas são, ou perceber que tem ambientes que vão fazer sentido e outros não, as situações tendem a ficar mais saudáveis. Então, a energia da cobra, da serpente nesse sentido, não é uma energia dissimulada. Não vai enlouquecer, não vai ficar: ah, meu Deus, e agora eu tô sabendo disso. Você vai fazer isso tudo de uma forma astuta. Você vai lidar com inteligência, você vai agir na hora certa, com calma e com essa coerência que a gente falou muito. Porque a motivação por trás é o amor próprio, é o amor a si mesmo, é o amor pelo que se tem, pelo que se realiza. Então, com essa percepção, a gente também lembra que a serpente vai trazer o seguinte: a maior de todas as traições é sempre a autotraição. Então, não se traia, não se permita se distanciar dessa frequência realmente de fazer as coisas por amor, de viver aquilo que você ama, de participar da vida de uma forma inteligente para que você consiga lidar com esses processos, com essas coisas que até então não se sabia, entendendo que essas liberações são feitas sempre para que a gente esteja mais próximo daquilo que é a frequência do amor. E assim encerramos a nossa pura vida acontecendo
Nos encontramos mais uma vez na próxima quarta-feira, ao meio-dia. Lembre-se de assistir toda a nossa prosa lá no YouTube ou no Instagram da radiocultura.arte. E ótimo feriado para vocês, graças a quem esteve aqui me acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube e pela rádio. Um beijo e até a próxima! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima! Não. Somos o PRD e temos o